Boa tarde, estamos aqui nesse domingo com Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo novamente a pedidos. Vocês pediram, doutora Daniela Imbiriba, gastropediatra. Bem-vinda, Dani, novamente, já está virando uma convidada especial do nosso programa, né? Vamos falar hoje, então, com a doutora Daniela. Aguarde, daqui a pouco voltamos. Aguarde ansiosamente, um assunto muito quente. Um beijo, até daqui a pouco. Meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: o Work, Weekend, Festa e Evento. O Work são produtos mais sérios para o trabalho, o Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Evento são produtos, aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Então voltamos, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, nessa tarde de domingo, próximo do Natal. Eu estou de verde para homenagear Papai Noel, realmente. Eu sou auxiliar do Papai Noel, como já a equipe falou da produção. E vamos aqui conversar com a doutora Daniela Imbiriba. Dani, bem-vinda novamente. Escolhemos um tema muito legal, que a gente ouve muito nos consultórios: alergia na criança. Dani, fale para o nosso telespectador, que novela é essa? Que nome esquisito? O que é alergia? Boa tarde a todos, obrigada mais uma vez pelo convite. E a alergia alimentar, né, que está cada vez mais frequente, o diagnóstico é uma coisa até preocupante para nós, gastropediatras, porque é notório o aumento do número de casos de alergia, mais notadamente a alergia à proteína do leite de vaca, né, que é um quadro alérgico que é desenvolvido pela criança após o contato com a proteína do leite de vaca. Lógico, tem que ter a predisposição, né, para que ocorra tal processo, mas é importante porque aquele leitinho que é dado na maternidade, aquele leitinho porque a criança está chorando muito, porque a mãe não está tendo leite, uma produção de leite suficiente, aquele leitinho inocente, naquele contato, pode desencadear um quadro Pode sensibilizar pode sensibilizar, né, a criança, e ela mais na frente vir a apresentar. O que é mais, as histórias assim mais comuns? Na maternidade foi dado leitinho, aí a mãe, após um tempo, começa a ter uma boa produção de leite, então deixa em aleitamento materno exclusivo, a criança fica bem. Depois, no desmame, a criança volta a ter o contato com o leite, com a fórmula, né, artificial, e daí desencadeiam-se os sintomas. Mas esses sintomas já podem ocorrer no lactente, mesmo em aleitamento materno exclusivo. Certo. Algumas crianças já, né, demonstram. Essa alergia, sem querer te interromper, Dani, é o que as mamães chamam também de intolerância à lactose. É o mesmo conceito? Qual é a diferença disso aí para o nosso telespectador? Não é a mesma coisa, isso é importantíssimo e eu ressalto isso a todas as mães dos meus pacientes, porque isso tem que estar muito claro na cabeça das mães. A diferença? A diferença. Uma coisa é intolerância à lactose, outra coisa é alergia à proteína do leite de vaca. Não existe alergia à lactose. Sim, tá? Perfeito. Lactose é o açúcar próprio do leite. E para eu ter intolerância à lactose, eu tenho que ter uma baixa de enzima, que é a lactase, lá no intestino, que vai digerir aquela lactose. Se eu tenho deficiência dessa enzima,
quando eu tomo leite, não vai ter ali enzima para digerir esse açúcar e eu vou ter sintomas de distensão abdominal, dor abdominal, diarreia, alguns casos com vômito. Mas é diarreia, né? Dor de barriga, distensão, diarreia. Isso é intolerância à lactose. Intolerância à lactose. Certo. Na intolerância, eu posso tomar um copo de leite e não sentir nada. Mas se eu tomo 2 copos de leite, eu vou ter sintomas. Isso é um exemplo. Depende da quantidade de enzimas que a pessoa produza. A sensibilidade é particular de cada indivíduo. Não é total ao leite, ela pode ser parcial. Pode ser parcial. Certo. Isso é importante saber porque quando eu falo de alergia, aí já são mecanismos imunológicos envolvidos. Certo. Quando eu falo de alergia, eu não posso ter contato com uma gota do leite. Perfeito. Uma gota do leite é suficiente para desencadear sintomas. Quais são os sintomas, Daniela? Os sintomas são os mais variados possíveis, né? A gente tem 3 mecanismos de alergia. Então, eu posso ter de reações das mais graves, desde choque anafilático, né? É comum aquela criança, a mãe chega, doutora, pingou o leite, ficou uma mancha vermelha. Dani, só para o nosso telespectador entender, a doutora Daniela está explicando para nós, com muita determinação, com muita simpatia, qual é a diferença entre a alergia alimentar e a intolerância à lactose. Não podemos confundir. Isso. Falamos há pouco da intolerância e talvez voltemos mais à frente, mas a alergia ao leite tem alimentar tem 3 manifestações. Eu queria que a Daniela Imbiriba falasse para você o choque anafilático. O que é choque anafilático? O nosso telespectador quer saber. O choque anafilático é aquela reação alérgica imediata. Comeu alguma coisa, imediatamente vai reagir, podendo dar o edema de glote, que é a falta de ar, aquela dificuldade de respirar. A principal alergia é ao leite, Dani? Ou tem outras alergias? Não, existem outras alergias, né? Certo. Mas a principal é a proteína do leite. É a mais frequente nesse primeiro ano de vida, é a alergia à proteína do leite. Então não adianta essa criança que tem alergia alimentar ao leite tomar um leite sem lactose. Não adianta. Deu para entender, papai? É por isso que é importantíssimo frisar e os pais terem esse conhecimento, porque é muito frequente chegar no consultório, ela tem alergia ao leite, eu estou tomando leite sem lactose, estou tomando ninho sem lactose. Não adianta. E aí eu explico, porque o leite sem lactose, ele não tem a lactose, mas tem a proteína do leite. Sim. Então, no bebezinho, no lactente, é comum o sangramento nas fezes. Né? Sangramento, então, sintoma, sangramento, choque anafilático, vão aprendendo. Isso. Bebezinho que está sangrando pode estar com alergia alimentar. Isso. Então, é o sangue nas fezes, pode ter apenas cólicas muito intensas, aquele bebê que é irritado, não dorme, é irrequieto por causa de gases. Refluxo gastroesofágico intenso também pode ser uma manifestação de alergia. Eu posso também ter uma manifestação de alergia à proteína do leite sem nenhum sinal ou sintoma do trato gastrointestinal, apenas como a dermatite atópica, que é a alergia de pele, asma, enfim, os sintomas são os mais variados possíveis. O mecanismo que a gente mais teme é o que é mediado por IgE e que pode dar essas reações mais intensas. Pode dar diarreia também, Dani? Diarreia, sim, diarreia, constipação também por alergia. Entendi. E manifestações cutâneas, rache, é mais eczema, a dermatite atópica, São aquelas manchinhas brancas, pele ressecada da criança, costuma ser a manifestação mais frequente, ou a urticária, quando o contato do leite. A criança não vai apresentar todos esses sintomas de uma vez, né? Então, dependendo do mecanismo de alergia, é mais frequente um ou outro tipo de sintoma, tá? Outra coisa que deixa os pais bem aflitos é a falta de exames
laboratoriais para o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, é a conversa com os pais, é o exame da criança. Nós podemos ter exames que nos auxiliem, mas não temos exames assim para... Você deve fazer exames, Dani, provavelmente, para excluir outras doenças, para excluir outras alterações. Essa criança deve ter uma discreta alteração no hemograma, com eosinofilia, com alterações... mas não são exames patognomônicos, né? Nem todos. Por exemplo, a criança que apresenta colite, que é esse sangramento, são as fezes amolecidas, com sangue, com catarrinho, que é o muco, né? A mãe fala, eu tenho aquele catarrinho, é liguento. Então, assim, o quadro de colite, você não dispõe de nenhum tipo de exame. Tem a pesquisa de sangue oculto, que pode ser feita, mas às vezes é desnecessária, porque a mãe já te traz esse sinal. E agora os quadros que são mediados por anticorpo, por IgE, aí eu posso fazer a dosagem desses anticorpos, que aí podem me auxiliar, mas nem todos os quadros de alergia são passíveis de ser Pode evoluir com desnutrição, com baixa absorção de albumina, Isso, etc. baixa absorção de alimentos e, consequentemente, baixo ganho de peso, déficit no crescimento, né? As consequências são bem... Tudo isso causado por uma alergia alimentar. Muito bem, você está curtindo a doutora Daniela Imbiriba, essa gastropediatra de renome, que fala com tanta facilidade, parece uma grande professora, foi uma grande aluna da UEPA, só tirava 10, e a gente fica assustado, né, com uma alergia alimentar. No próximo bloco a gente vai comentar mais ainda sobre a alergia alimentar, sobre a industrialização da alimentação infantil, da nossa alimentação, né? Vamos falar dos maus hábitos alimentares, né? Do uso do refrigerante, do uso de comidas químicas demais, que vai estimulando desde a infância para originar no adulto a intolerância parcial ou total à lactose, as alergias alimentares do adulto. Podemos comentar dessas crianças que não foram tratadas adequadamente, podem evoluir ao adulto. Então a gente vai conversar mais ainda sobre gastropediatria, progredindo um pouquinho para a gastroenterologia, para você entender as doenças gastroenterológicas da criança e do adulto. Aguarde ansiosamente, você e a sua família, chame lá o seu vizinho, avise do nosso programa, comente, divulgue. Obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco voltamos com a doutora Daniela Imbiriba. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo K. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, das nossas coleções. Nós temos aqui a nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina, nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também, ele é em couro, todo em couro, super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, uma palmilha dentro de poliuretano, é muito, muito confortável mesmo, nossos clientes adoram.
Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora, para o final do ano, vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja, nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Voltando ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo essa gastropediatra simpática, sorridente. A Dani tem um sorriso sempre feliz, né, Dani? Desde a faculdade você sempre era muito sorridente. Então, isso é importante para receber a criança no teu consultório. A gente está falando para o nosso telespectador, Dani, sobre a alergia alimentar. Nunca confundir com a intolerância à lactose. São coisas diferentes. Tá? Procure o seu médico, procure o seu pediatra, explique a diferença. É importante saber a diferença, porque o tratamento é diferente. Deu para entender? Dani, eu queria que você comentasse o que você acha, existe um termo chamado ecoagricologia. Já conheceu esse termo? Não. Eu vou explicar para o nosso telespectador, para você. Eu mexo muito com alimentação orgânica, natural, porque eu gosto de malhar, gosto de saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Então a gente comenta muito sobre alimentação, sobre o fitness food, alimentação de academia. Você acredita, existe uma tendência às pessoas, a comunidade científica, a estar fazendo pesquisas em relação à comida industrializada, está provocando algumas alterações. Você acredita nisso, doutora Daniela Imbiriba? Sim, e eu iria além do berçário. Eu iria para a mãe daquela criança. Sim. Porque a alimentação mudou completamente. Os nossos avós tinham uma alimentação muito diferente do que a gente tem hoje. Com certeza, Dani. E a alimentação pode sim interferir na nossa genética, no desenvolvimento de doenças. Então, opinião minha particular, não acredito que isso comece ao nascimento. Para mim, já vem desde mudanças genéticas da mãe que está gerando aquela criança e vai ser uma modificação para o ser humano. É muito importante a Dani falar isso. Eu vou puxar a brasa aqui para a nossa sardinha um pouquinho da obesidade. Eu queria comentar com você em casa que você preste muita atenção no que eu vou falar. Essa alteração genética já está comprovado cientificamente para a obesidade. Existe um gene, o KRS, a gente nasce com o gene da obesidade. Predisposto, carimbado, vai ser gordinho. Só que se descobriu também que quem não tem o gene KRS, que é o cromossomo 4, quem não nasce com essa alteração do cromossomo 4, KRS, você pode vir a desenvolver esse gene. Virose, parasitose, junto com o sedentarismo, o clima, as alimentações erradas, tudo isso pode fazer uma viragem genotípica, pode mudar o teu genótipo. E você virar um obeso durante a tua vida, você transformar a tua genética. E isso é uma influência do meio externo. A obesidade já está comprovada. E eu acredito que poderíamos fazer uma transposição do que estamos vendo na obesidade, que é tão grandemente estudado, também para alergia alimentar, né? Nós vemos hoje, dentro do consultório, você faz a gastropediatria, eu faço a gastroenterologia para o adulto. Eu vejo no meu consultório pessoas que eram saudáveis, 24, 25 anos, desenvolverem alergia com 30 anos de idade. Uma alergia, não doutor, tomei um sorvete, eu estou com diarreia. Eu como um pão, tenho diarreia. Eu como uma manteiga, tenho diarreia. Aí você vai observar que essa pessoa ela é criada no fast food, ela não tem hábitos alimentares saudáveis, é sedentária, ela come tudo apressadamente, né? Aquela coisa da latinha. Tem criança que nunca viu uma vaca viva. Né? Já vê já preparado, nunca vi uma manga, aqui só se cair no carro do pai, olha uma manga, nem sabe que é, só vê a manga em caixinha, em latinha. Então eu acho que nós somos grandes culpados, os pais, os médicos, né? A sociedade como um todo deveria se mobilizar em relação à saúde doméstica, à saúde
vamos dizer assim, do lar, né? Essa vontade de querer comer com a família. Quem é que hoje almoça com a família, janta com a família? Todo mundo hoje come com um pratinho, comendo, olhando para a televisão, batendo papo, come em 5 minutos. Isso provoca alterações disfásicas, alterações no estômago e etc. E fora que é altamente prejudicial para o cérebro, para a absorção das proteínas e etc. Aquele almoço de família, a Dani falou, só os nossos avós, nem os meus pais não faziam mais isso, né? É uma tristeza. Então veja você em casa que nós estamos comentando sobre a saúde do ser humano. Todas as semanas a gente vem aqui falar sobre equilíbrio. Quando se falou algum tempo atrás sobre câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, lá com o Dr. Aljálcia, 2, 3 meses atrás, câncer de pulmão, todos os profissionais sempre ressaltam equilíbrio mental, físico e espiritual. A boa alimentação, o bom sono, isso é muito importante. Uma atividade física. Agora, você quer falar para o teu filho comer brócolis, repolho, acelga, aspargo, alface? Fala para ele, mas não faz. O filho segue o exemplo do pai. A palavra, ela convence, mas é o exemplo que arrasta. Você tem que ser o exemplo. Se você ainda não é o exemplo da tua casa, não adianta dar ordem para o teu filho. Ele vai ouvir, mas não vai interpretar, não vai guardar. Mas seja o exemplo. Se você for o exemplo, o teu filho vai seguir. Então, Dani, eu queria que você aconselhasse os pais em casa sobre como fazer com essa criança de 2, 3 anos, que já tem algum grau de alergia. Como trataríamos isso, Dani? Por favor. O tratamento da alergia alimentar, ele não é medicamentoso, é simplesmente com dieta, excluindo a proteína que está causando a alergia. Então, o tratamento de alergia alimentar, a alergia à proteína do leite de vaca, então tem que tirar a proteína do leite de vaca da dieta. Para lactentes, né, crianças que ainda usam bastante o leite na dieta, existem as fórmulas especiais. Aqui em Belém tem um programa da prefeitura que dispensa essas fórmulas para as crianças que necessitam. Importante nosso telespectador saber. Isso é importante. E, assim, não são todos os municípios no estado, infelizmente, aqui que participam, né, desse programa, mas aqui em Belém nós temos. Então, é muito importante a alimentação dessa criança, a família estar ciente dessa necessidade. E quando eu digo a família, não é só dentro da casa, é todos, né? São os tios, avós, padrinhos, com quem a criança convive. Porque às vezes a mãe diz, eu faço tudo bonitinho em casa, mas aí vai na casa de alguém e tem contato com a proteína. A escola, é muito importante que os pais avisem, a escola tem que estar ciente dessas restrições da criança. É uma festinha de aniversário? Faça a comidinha da sua criança e leve, para que ela não fique se expondo ao alimento que não deve ser ingerido. Entendo, a doutora Daniela Imbiriba está aqui nos brindando, né, com a sua entrevista bem importante sobre alergia alimentar. O que eu queria explicar para você em casa, que a qualidade de vida, o bem-estar, né, com a sua família, basicamente é você se alimentar bem, ter um convívio social legal e etc. Nós precisamos lutar por uma alimentação melhor, precisamos estudar, precisamos ler. Você que é leigo, não é um cientista, não é um médico, não é um especialista, é um advogado, é o papai de família e etc. Procure ler. Hoje nós temos muitos canais, muitos meios de comunicação, muita mídia para se informar sobre alimentação de qualidade. Nós temos 2 feiras de orgânicos que ocorrem todos os domingos em Belém, na Praça Brasil, tá certo? Ali Jerônimo Pimentel, Dom Pedro, Senador Lemos, Praça Brasil. E temos também na Praça Batista Campos uma feira de orgânico, né? A indústria do orgânico no Pará está crescendo, no Brasil está crescendo. Ocorreu há pouco mais de um mês em Belém o Congresso Brasileiro de Ecoagricologia, ao qual eu participei como ouvinte, aprendi muitas coisas sobre a desindustrialização dos alimentos, sobre, ao invés de você comprar uma ervilha em lata, você compra a ervilha não enlatada, você evita o contato da amônia que tem na lata e etc, etc. Evitar as salsichas, evitar as comidas mais embutidas, mais enlatadas, mais elaboradas. Se você puder trocar o pão por uma tapioca, veja bem, nós temos aqui no Pará a tapioca, que é uma comida maravilhosa, já falamos com vários nutricionistas, trocar a batata frita pela batata doce,
Troque Sim. pela batata doce, né, Dani? E uma coisa que, assim, os pais têm que entender, não os pais, a sociedade como um todo, a criança não é um adulto em miniatura. Pronto. A criança é um ser em particular que tem em cada fase do seu desenvolvimento características e necessidades próprias. Então, a questão da alimentação é fundamental. Toda aquela orientação do pediatra no primeiro ano de vida, a orientação das papinhas, no preparo, né, para você já não começar a dar um alimento hipercalórico. Sim. Então, tudo isso é muito importante. Então, assim, a alimentação da criança também tem que ser adequada a cada fase do desenvolvimento dela. Então, eu recebo também no consultório crianças tomando refrigerante na mamadeira. Então, assim, a criança, ela vai formar paladar. Então, é muito importante que os pais tenham consciência de que você deve, já desde cedo, instituir uma alimentação saudável. Porque não tão frequente, mas existem alguns casos que a mãe diz, ah, mas é tão sem graça essa sopa, não dá para colocar mais sal? Não, não precisa. A papinha da criança não precisa ter sal, já basta o sal próprio dos alimentos. Né? Eu não preciso adoçar, né, as frutinhas ou o suco, já tem o açúcar próprio dos alimentos. Então, se eu tenho um paladar mais salgado ou doce, eu vou querer passar isso para o meu filho. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Né? Se transforma, né, o paladar da criança. Isso. Então, procurar já instituir no seu filho, não ofereça refrigerante. Para que eu vou oferecer? Perfeito. O que de bom eu estou dando oferecendo refrigerante para o filho? Sim, é verdade. Nada. Açúcar que você está dando para ele. Do que eu estou privando de bom, retirando o refrigerante do meu filho? Certo. Nada, né? Então, eu não preciso dar essas coisas. A mesma coisa os biscoitos recheados. Eu digo que isso é um veneno. E é veneno, verdade. Corante, aromatizante, estabilizante. É um veneno gostosinho que eu dou pro filho. Exatamente. Né? Você não precisa. A quantidade de açúcar é absurdo. O suco de caixa também é muito açúcar. Faça o suco natural. Compre a polpa de fruta, esprema a laranja na hora. Temos tantas frutas no Pará, coisas maravilhosas, polpas. Exatamente. Então, e como eu digo, a criança tem dinheiro para comprar? Criança não, quem compra é o papai e a mamãe. Quem compra são os pais, né? Às vezes, ele só come esquilho, só come miojo, só come... Quem é que compra? Eu pergunto no meu consultório, chega o pai trazendo o filho gordinho, aí eu pergunto, o pai, meu filho não come nada, doutor. Ah, muito bem. Quem faz a compra da casa? É você, filho? Não. É a senhora que faz, é o senhor. Exato. Mas então, o senhor compra Coca-Cola, refrigerante, doce, não sei o quê? Tá, a culpa é sua. Vamos conversar com você para depois operar a criança. Então, é difícil, né, Dani? É muito complicado você mexer dentro da cozinha, da compra das pessoas. A gente está escrevendo um livro sobre isso, né? Eu ensino na Páscoa, como se comportar na Páscoa para evitar a obesidade, como se comportar no Natal, nos aniversários, né? É difícil. Eu estou tão neurótico, Dani, com a alimentação, que às vezes eu vou no aniversário e eu levo minha própria alimentação. Todo mundo fica chateado, mas o Cleiton é maluco. Maluco não, vou comer só brigadeiro, tomar refrigerante, não tem um suco. Peraí, gente. Ou nós mudamos o nosso comportamento, ou quem vai pagar o pato dessa história horrível são as crianças. Né? E na alergia, a alimentação da criança alérgica, logo ao diagnóstico, muitas mães ficam apavoradas. Eu vou dar o quê? Como se só existisse a proteína do leite de vaca. Tudo bem que está na manteiga, está no requeijão, está no queijo, está no pão de queijo, né? Mas existem substitutos. Claro que sim. Você pode ter outros alimentos, dá mais trabalho? Dá mais trabalho, porque a criança com alergia, quanto menos manipulação externa tiver o alimento, melhor, né? Mais certeza, se eu faço em casa, eu tenho certeza de que ali não está tendo nenhuma contaminação, que a criança não vai ingerir a proteína de jeito nenhum, mas eu tenho que manipular a comida e não externa. Muito bem, a gente curtiu aqui com a doutora Daniela Imbiriba mais uma entrevista maravilhosa sobre a alergia alimentar, intolerância ao leite, sobre dicas de saúde para você, nutrição. Pegue essas informações, pense sobre elas com a sua família, converse com a sua família, modifique alguma coisa, guarde alguma coisa do que nós falamos para você, do que nós presenteamos, adentramos a sua casa com muitas informações. Foi um prazer esse domingo, um domingo abençoado para você e sua família. Fica com Deus, faça a sua oração. Sempre de manhã, sempre ao deitar. Que Deus abençoe a todos. Até domingo que vem. Um beijo, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Até mais.